E agora vamos conversar com o prefeito da terceira maior cidade de São Paulo, Campinas. É o Jonas Donizete, do PSB, que além de ser prefeito dessa importante cidade paulista, também é o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Inicialmente vamos conversar sobre o coronavírus. Campinas está também vivendo os mesmos problemas de outras cidades, da capital, de Guarulhos, enfim. Muitos casos, e o prefeito é obrigado a tomar medidas até duras, respaldado até pela decisão do Supremo Tribunal Federal de que estados e municípios são os responsáveis por determinar as medidas cabíveis em cada situação. Muito bom dia, prefeito Jonas Donizete. Campinas está proibindo o que, por exemplo? Bom dia, Zé Paulo. Um abraço a todos que estão aí no estúdio, os ouvintes. Só para registrar, na década de 90, eu trabalhei por mais de 10 anos na Rádio Educadora aqui de Campinas, que é da Rede Bandeirantes, e o meu Lembramos sempre disso, viu, prefeito? Oi? Lembramos sempre disso. E hoje a Bandeirantes está completando 83 anos de fundação, hein? E o meu programa vinha justamente depois do Jornal Gente. Zé Paulo, você colocou o quadro muito bem. Eu tenho uma visão de Brasil, se a gente quiser conversar um pouco depois, pela minha posição de presidente da Frente Nacional de Prefeitos. As medidas que nós tomamos aqui são aquelas de isolamento social, né, fechamento do comércio, do varejo, limitar aí a circulação de pessoas. Campinas é uma cidade muito industrial, inclusive hoje numa entrevista que dei, eu estou fazendo essa diferenciação. Porque o governo do estado, ele tem divulgado cidades que estão com altos índices de isolamentos, mas são cidades praianas, cidades que normalmente nessa época, pelo frio, já não tem fluxo de pessoas. Agora com o Covid, ainda menos. Campinas, por exemplo, é uma cidade industrial. Nós temos aqui empresas com 2.000, 3.000 funcionários que estão funcionando. Então essas pessoas têm que sair de casa para ir para o trabalho, retornar para casa. Eu não acho justo fazer um corte linear nessa linha de isolamento. Eu acho que tem que ver a peculiaridade de cada cidade. E com o passar do tempo, o meu secretário de saúde é muito experiente, foi secretário de Estado de saúde, ele fala que as pessoas aceitam razoavelmente bem uma quarentena no prazo de 50 a 60 dias. O Han foi a maior do mundo, foram 72 dias. Mas na China, a gente sabe que a relação do governo com o povo é muito diferente daqui. Então a gente começa a viver aquilo que se chama já de cansaço da quarentena. E a gente está na expectativa, não é, prefeito, de que o governador João Dória anuncie dia 8, agora sexta-feira, qual vai ser a nova regra de quarentena para o estado, com possibilidade de que o interior tenha uma regra mais branda do que a região metropolitana e a capital de São Paulo. O que o senhor acha que é possível nesse momento para a região de Campinas? Dá para abrandar? Olha, Thaís, eu acredito que é uma decisão carregada de muita responsabilidade. Porém, nós apresentamos um plano para o governo do estado, o plano foi aprovado. Eu vou dar um exemplo. O problema que teve lá em Blumenau foi a abertura do shopping. Aqui, o plano não prevê a abertura do shopping na primeira etapa. Nós temos primeira, segunda, terceira etapa e em todas elas nós continuamos pregando o isolamento para quem pode ficar em casa. Agora, eu tenho dito uma coisa que é uma realidade do Brasil. Todos estão sofrendo. Mas tem gente que está sofrendo vendo Netflix, pedindo comida delivery, com mais conforto. E outras pessoas sofrendo com necessidade. O sofrimento com necessidade, ele é mais cruel. Prefeito, Campinas tem uma peculiaridade, né? Ela é uma espécie de capital de uma região metropolitana e as pessoas circulam muito por aí. Paulínia, Indaiatuba, Sumaré, para muita gente uma referência, muita gente do sul de Minas Gerais, por exemplo, uma referência importante também ali a região de Pouso Alegre, Jacutinga, o Circuito das Malhas, Monte Sião, Ouro Fino. Isso foi levado em consideração também nesse plano que vocês estão fazendo? Sim, Rafael. Eu mesmo sou mineiro do sul de Minas, né? Sou da cidade de Monte Belo, perto de Muzambinho e do Milton Neves.
nós calculamos aqui uma população, Campinas tem 1.200.000, nós calculamos a região metropolitana mais 3 milhões e a região estendida, que é essa que você falou, cerca de 5 milhões. Nós nos preparamos para isso. Nós estamos hoje com 25 mortes, infelizmente, estamos com 400 casos confirmados, mas o que tem acontecido? Eu estava ontem com 45 pessoas internadas por Covid, hoje eu estou com 40. Eu tinha 40 pessoas em isolamento domiciliar por Covid, hoje eu tenho 28. Então é um quadro, eu digo que não é tranquilo, ele é administrável. Agora tem uma coisa que depois vocês poderiam até fazer uma pesquisa sobre isso. Eu tive um aumento de 10% em UTI, mas 0 de Covid. O que aumentou? Acidente de moto, por causa do aumento de entrega das coisas, e queimaduras, acidentes domésticos, porque as crianças não estão tendo aula, estão ficando em casa. Então é um alerta muito importante aí para as pessoas, acidentes às vezes graves, principalmente com queimadura, porque o álcool tem sido muito recomendado aí para a higienização. Prefeito Jonas Donizete, é o Pedro Campos. Eu queria perguntar para o senhor exatamente nessa linha da capacidade de saúde de Campinas. Campinas está recebendo paciente da capital de São Paulo, porque São Paulo começa a ter uma superlotação dos seus leitos, né? E Campinas, por ser obviamente uma referência, por ser uma distância curta para esse tipo de transferência, nós já tivemos a procura aí da Prefeitura de Campinas para receber pacientes da capital paulista? Então, Pedro, você me dá uma oportunidade de explicar, porque eu falei sobre isso e foi um pouco distorcido. O SUS, ele é um sistema universal. Se vier uma pessoa lá de Manaus, eu sou obrigado a atender ele aqui pelo SUS. Agora, tudo que é feito com organização funciona melhor. É por isso que existe uma regionalização do SUS. Essa primeira pergunta que o Rafael me falou, dessa região grande de Campinas, é normal que Campinas atenda, porque ela é a cidade polo. Agora, eu não consigo socorrer São Paulo. Eu tenho 1.200.000 habitantes, São Paulo tem 12 milhões, a região metropolitana 20. É você querer colocar uma coisa muito maior em algo que é menor, né? Mas respondendo a sua pergunta, nós temos hoje 4 pacientes numa AME que nós transformamos em hospital Covid, portanto é um equipamento estadual que foi construído num terreno municipal e que recebeu 4 pacientes, não propriamente da cidade de São Paulo, mas Franco da Rocha, Ferraz de Vasconcelos, Grande São Paulo. O normal seriam essas pessoas serem atendidas em São Paulo capital, até porque os equipamentos de saúde da Secretaria Estadual de Saúde, eles são muito concentrados na capital. Eu vou te dar um exemplo. O prefeito Bruno Covas, ele gasta 20% do orçamento dele em saúde. Para qualquer outro prefeito de grande cidade, seria um céu a gente gastar 20%. Quase todos gastam na faixa de 30%, e se a gente sair do estado de São Paulo, por exemplo, Teresina gasta 35%. Aí a gente entra numa outra discussão, que é o suporte da saúde. Tirando a Covid, em 2019, tudo que foi gasto na saúde, os municípios suportaram 53% do gasto e os estados apenas 35%. Eu acho importante a população ter esse dado. Quem está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes agora ao vivo é o prefeito Jonas Donizete, que é o prefeito de Campinas. Prefeito, posso lhe pedir uma gentileza? Só continua conosco aqui. A gente tem um noticiário agora em rede, mas ainda tem bastante coisa que a gente queria conversar com o senhor. Só segura 2 minutinhos na linha? Estou à disposição. A gente já volta aqui com o prefeito Jonas Donizete. Bom, agradecemos então o prefeito Jonas Donizete do PSB, prefeito de Campinas e presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Se os colegas ainda tiverem pergunta relacionada ao coronavírus, eu gostaria que fizesse agora, porque vamos puxar depois um assunto mais amplo nessa condição de presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Eu queria saber se a troca do ministro da Saúde, prefeito, fez diferença para a Frente Nacional dos Municípios e se essa troca já foi superada.
Olha, primeiro, o Mandetta foi um ministro muito atuante e muito próximo dos prefeitos. Ele fez uma atitude no finalzinho, na saída dele, que ele repassou como se fosse um 13º do MAC. Isso foi pouco falado. MAC é média e alta complexidade. Então a gente recebeu uma parcela mensal a mais, o que ajudou as prefeituras a reestruturarem serviço de saúde. O novo ministro que entrou, por mais inteligente que ele seja, Rafael, ali a pessoa demora um ano para ela se situar aonde ela está. Ele nunca trabalhou no setor público. Eu sinto que ele foi uma pessoa colocada muito mais assim numa figura representativa. E quem vai tocar o ministério é aquele general, que me foge o nome dele, que foi agora para a Secretaria Executiva, que aliás eu quero elogiar. Eu tenho percebido, parece que ele é um homem que no Exército fazia logística. Ontem, por exemplo, eu recebi aqui, e outras cidades receberam, vários EPIs, que são os equipamentos de proteção, que estavam sendo protegida há muito tempo. Então eu não espero grandes coisas do novo ministro, mas eu acho que essa estrutura que foi montada na Secretaria Executiva, e eu já fui deputado federal, a Secretaria Executiva é a que toca o Ministério, né? E eu estou esperançoso, sim. Prefeito, em relação às máscaras, tem um decreto do governador que a partir de amanhã é obrigatória a utilização de máscaras em todo o estado de São Paulo. A prefeitura vai fazer algum tipo de regulamentação, prevê algum tipo de punição se for pego sem máscaras circulando por Campinas? Olha, eu já tinha feito esse decreto, né? É um decreto que o meu decreto diz o seguinte: ele autoriza o comerciante a impedir a entrada de quem não esteja com máscara. Eu acho que isso é o mais importante. Obriga no transporte coletivos. Eu contratei centenas de costureiras aqui da cidade, por microempresa. Fizemos uma primeira remessa de 100 mil máscaras a R$2 cada uma. E a gente faz a distribuição nos pontos onde a pessoa está sem máscara e faz a recomendação. Eu tenho tido um comportamento, eu não quero punir mais quem já está sendo muito punido. A população está sofrendo com isso. Então eu não vou aplicar multa em quem estiver sem máscara. O governador fez o decreto, deixou para que os prefeitos regulamentassem multa. Aqui em Campinas nós não vamos colocar multa. Pode ser uma advertência, uma coisa mais... orientação, né, prefeito? Orientação, pronto. Porque não é um inimigo que está na sua frente, né? Alguém está sofrendo também. Mas infelizmente tem político aqui que não entende assim. Quem está com a gente aqui ao vivo é o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que também é o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. E aí, falando como presidente da frente, prefeito, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: no momento em que a demanda por serviços do Estado é muito grande e que a arrecadação está despencando junto com o ritmo da economia, como é que a gente vai fechar essa conta? Eu pergunto para o senhor especificamente sobre a estrutura do Estado brasileiro, sobre a quantidade de municípios que a gente tem no Brasil, 5 mil e tantos. O Pedro até deu esse número redondo agora durante o RB News, não é? A gente consegue reduzir isso, prefeito? Qual que é a sua posição a respeito disso? Olha, Thaís, desses 5.568 municípios que vai enfrentar a Covid, são cerca de 70. 30 deles estão no estado de São Paulo, 40 fora, são capitais e outras cidades de centralidades em estados maiores. Então nós temos que nos concentrar nessas 70 cidades. Foi o que os Estados Unidos fizeram. O primeiro recurso de socorro lá aos municípios saiu para municípios com mais de 500 mil habitantes. Aqui a gente fez ao inverso. Nós completamos o FPM primeiro, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que atende os pequenos, e agora estamos lutando lá na Câmara, no Senado, para ter aí uma ajuda nas receitas municipais dos grandes municípios. Aliás, perdemos para os estados. A divisão seria meio a meio, os estados queriam 70-30, acabou no final ficando 60-40. Agora temos uma promessa de uma nova MP que destinaria mais 3 bilhões apenas para os municípios com mais de 250 mil habitantes. Quais são os recursos desse Fundo de Participação dos Municípios, prefeito?
O Fundo de Participação dos Municípios, Zé Paulo, ele é um fundo com critérios sociais e eu diria que até tem uma certa justiça. Ele precisaria ser revisto em algumas coisas. Mas, por exemplo, as cidades de São Paulo, elas pegam muito pouco. Ele compensa mais as cidades mais pobres de outras regiões do país. Aqui em São Paulo pega algumas cidades, por exemplo, Itaquaquecetuba, cidades mais empobrecidas, né? E ele tem diversos critérios, mas especificamente a baixa arrecadação do município. Então tem município que vive só desse FPM. Tanto mas eles continuam sendo criados, né, prefeito? Esse aí é o custo Brasil. Quer dizer, tem um prefeito, uma Câmara Municipal, secretarias. Hoje mesmo, eu dei no programa Pulo do Gato mais cedo, o aniversário de uma cidade da Alta Paulista, Irapuru. Irapuru, pelo último censo, não tem nem 8 mil habitantes. Era distrito de Pacaembu, que tem 14 mil habitantes. Somando os dois, dá 22 mil, ainda um município pequeno. Por que dividir em dois? E os políticos continuam criando. Tem vários projetos. Na verdade, tem muita coisa que a gente avançou. Existem os projetos, mas existe uma proibição constitucional já de quase 30 anos proibindo a criação de novos municípios. É claro que volta ou outra vem alguém querendo derrubar isso, né? Mas eu também acho que não é apropriado, se a gente deveria fazer aí A África do Sul fez isso, né? Uma revisão e ela enxugou o número de municípios. Não é tarefa fácil, viu, Zé Paulo, mas é necessário. Agora, completando a pergunta da Thaís, mesmo esse pacote que está sendo aprovado, que agora a Câmara alterou aí algumas coisas, vai voltar para o Senado, ele compensa apenas 1/3 da perda das receitas. Então será um ano muito difícil e a gente vai começar a ser afetado em algumas áreas, como coleta de lixo, que é uma área essencial, parte de transporte público, porque para poder reduzir os passageiros, as empresas, elas praticamente mantêm o mesmo gasto, né? E o poder público tem que suportar isso. A Prefeitura de São Paulo, o subsídio aí vai lá para o teto. Bem, eu queria agradecer então ao prefeito Jonas Donizete, prefeito de Campinas, que falou ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada pela conversa, que foi muito boa. Até a próxima, hein, prefeito? Sempre à disposição e principalmente sabendo dessa data especial aí. Parabéns à Rádio Bandeirantes por tudo que ela significa na comunicação do Brasil. Um grande abraço. Grande abraço. Hoje é aniversário de 83 anos da Rádio Bandeirantes.